Pessoas que não se cansam de perder guerras para populações vestindo short da Adidas e chinelo. Tudo bem com vocês? E os Estados Unidos resolveram se meter mais ainda numa guerra com o Iêmen. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um forte ataque ordenado pelo presidente Trump contra os Houthis iemenitas e um alerta grave ao Irã, indicando que a Casa Branca continuará mantendo pressão máxima no Oriente Médio. Sob a liderança do presidente Donald Trump, os Estados Unidos lançaram uma série de ataques aéreos e navais contra alvos controlados pelos Houthis, um grupo terrorista financiado e armado pelo Irã. Peraí, o nome grupo terrorista vem dos Estados Unidos, né? Vamos deixar isso claro aqui. Porque os caras lá no Iêmen, talvez eles não sejam considerados terroristas. Então, assim, já começa, né, com um viés. Para vocês terem entender que todo mundo tem um viés, nesse caso, né? Esses ataques visam não apenas restaurar a segurança das rotas marítimas no Mar Vermelho, mas também enviar um recado firme a Teherã, em um momento em que as negociações sobre o programa nuclear iraniano seguem incertas. Os Houthis, oficialmente conhecidos como Ansar Allah, são um grupo militante xiita que se consolidou como a força dominante no norte do Iêmen após tomarem a capital Sanaa em 2014. Envolvidos em uma longa guerra contra uma coalizão liderada pela Arábia Saudita, eles recebem forte apoio militar e financeiro do Irã, com Teherã fornecendo desde armamento avançado até suporte técnico e recursos financeiros. Ainda bem que tem alguém para ajudar os caras, né? Porque tá a Arábia Saudita, os Estados Unidos, a Inglaterra bombardeando os caras toda semana, ainda bem que tem o Irã para ajudar os caras, né? Nos últimos meses, os Houthis intensificaram ataques contra embarcações comerciais e militares no Mar Vermelho, afetando diretamente a economia global e o transporte marítimo internacional. Isso é verdade. Desde o ataque do Hamas contra Israel em outubro de 2023, os Houthis ampliaram a sua ofensiva, lançando centenas de drones e mísseis contra navios. Ações que forçaram grandes empresas de transporte marítimo a desviarem as suas rotas, resultando em custos operacionais muito mais altos e pressão econômica sobre diversos setores. Diante dessa ameaça, em dezembro de 2023, os Estados Unidos, na época sob a administração... Não. Os Estados Unidos! Administração Biden lançaram uma grande operação visando proteger o tráfego marítimo naquele importante trecho de mar, com a Marinha dos Estados Unidos liderando uma força naval conjunta que, por vários meses, realizou a escolta de navios civis. Olha só, pega a visão aqui, tá? Pega a visão. Muito se fala, né? Essa galera de internet aí, que existe livre mercado, que Estados Unidos é o bastião do mundo livre, do livre mercado, etc. Né? Agora o Marcelo comentou um ponto que é a realidade. A Força Naval dos Estados Unidos estava protegendo navios de carga dos Estados Unidos. Navios de carga esses, privados. Então é assim que o capitalismo funciona. Não tem livre mercado, cara. Tem o Estado protegendo empresas. É assim, é simples assim. Os impostos das pessoas pagando por as Forças Armadas dos caras proteger navio dos ricos. Executando, de tempos em tempos, ataques de precisão contra instalações estratégicas dos Houthis, como radares e lançadores de mísseis. Após o cessar-fogo em Gaza de janeiro de 2025, os Houthis paralisaram temporariamente os ataques. No entanto, recentemente retomaram as ações ofensivas, voltando a lançar drones e mísseis contra navios militares e civis. E foi em resposta a isso que neste sábado, 15 de março, o presidente Trump lançou uma ofensiva militar contra posições estratégicas dos Houthis no Iêmen. Essa operação, considerada a maior ação militar até agora do segundo mandato de Trump, teve como alvos radares, defesas antiaéreas, sistemas de lançamento de mísseis e drones.
O ataque foi conduzido por caças FA-18 Super Hornet do porta-aviões USR Harry Truman, além de aeronaves da Força Aérea e drones armados lançados de bases regionais. Também foram empregados mísseis de cruzeiro Tomahawk, lançados dos diversos destroyers e cruzadores americanos operando na área. O presidente Trump se pronunciou de forma incisiva nas redes sociais, chamando os Houthis de terroristas e exigindo que o Irã encerrasse imediatamente o seu apoio ao grupo, dizendo ainda que se os iranianos atacarem cidadãos ou interesses americanos na área, sofrerão graves consequências. Trump também... Os caras são muito bully, né, cara? É muita energia de bully, né? Muita energia de bully. A polícia do mundo. Esse negócio de polícia do mundo tem que acabar, cara. Alertou que qualquer nova agressão contra embarcações americanas ou aliadas será respondida com força esmagadora. Segundo altos funcionários do governo, essa ofensiva pode se estender por semanas, com ataques sendo ampliados conforme a resposta dos Houthis. A meta principal é enfraquecer a capacidade ofensiva do grupo e restabelecer a segurança das rotas comerciais. Mas as autoridades militares reconhecem o grande desafio de neutralizar completamente as capacidades dos Houthis. É sempre assim, né? Nossa, os Houthis são malvados, a gente está aqui só para se proteger. Os Estados Unidos nunca ataca ninguém, sabe? É sempre assim, nunca ataca ninguém. Os caras que inventaram, inclusive, o conceito de guerra preventiva, né? Não, nós vamos atacar eles antes que eles ataquem a gente. Mas eles nunca atacam ninguém, estão sempre se defendendo. Eles vão lá, do lado do país dos Houthis, atacam os Houthis, mas não, eles estão só se defendendo. Já que grande parte do seu arsenal está escondida em instalações subterrâneas nas montanhas ou disfarçada dentro de centros urbanos. Os serviços de inteligência dos Estados Unidos têm enfrentado dificuldades em rastrear e identificar todos os locais de produção e armazenamento de armas dos Houthis. O serviço de inteligência dos Estados Unidos tem tido dificuldades para ser inteligente. Uma vez que muitos equipamentos são produzidos localmente ou contrabandeados do Irã. Uma dificuldade que poderá exigir ações militares prolongadas para impedir futuras ameaças. A situação se torna ainda mais complexa com o envolvimento de Israel, com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu pressionando Trump para que aprove uma operação conjunta entre Estados Unidos e Israel contra instalações nucleares iranianas. Israel, cara, meu Deus do céu. Essa ideia ganhou muita força após ataques israelenses no final de 2024 terem destruído parte das defesas aéreas do Irã, com muitos especialistas concordando que, diante da atual fragilidade da defesa aérea iraniana, esse é o momento para um ataque desse tipo. Com certeza, né? O Irã tá lá, o Irã não tá atacando ninguém, assim, diretamente, né? Tá lá na dele. Bora atacar o Irã para fazer mais guerra, né? Porque o Israel não tá contente em causar um genocídio em Gaza, em atacar o Líbano, em invadir a Síria. Não, eles têm que expandir a parada, né, aumentar e fazer mais dinheiro para o complexo industrial armamentista dos Estados Unidos. Assim, não pode parar, né? A guerra não pode parar. Lembrando que o Netanyahu é polonês, tá? Ele não nasceu em Israel. A escalada das tensões também está ligada ao bloqueio israelense de ajuda humanitária à faixa de Gaza, que foi o motivo alegado pelos Houthis para a retoma dos ataques contra navios no Mar Vermelho. É isso aí, né? Os caras fazem um acordo de cessar-fogo e eles mesmos quebram na mesma semana. Cara, e nada acontece, cara. Vocês conseguem entender isso? Sabe? Pode ter os maiores passadores de pano do mundo no Brasil aí, tipo André Leist, o Rock, etc., falando, Israel tem que se defender e tal. Os caras assinaram um acordo de cessar-fogo. E na mesma semana eles começaram a atacar de novo. Vocês viram algum vídeo do Rock falando disso? Isso não vão ver, né? E também não vão ver. Vocês nunca vão ver o Rock falando, olha, Israel tá fazendo algo errado. Nunca vai ver, cara. E é crime de guerra, né? É um crime atrás do outro. E nada acontece, cara. Porque as leis da tal da ordem internacional, as regras, elas não se aplicam para quem criou as regras. Que, no caso, são esses brancos ricos, né? Não se aplica para eles.
Os Houthis responderam às operações americanas, ameaçando retaliação direta contra alvos dos Estados Unidos e do Reino Unido. Recentemente, lançaram um míssil contra um caça F-16 americano sobre o Mar Vermelho, mas erraram o alvo. Além disso, reivindicaram a derrubada de um drone MQ-9 Reaper, o que demonstra que, apesar de limitada, a defesa aérea Houthi não é inexistente. Recentemente, a administração Trump classificou os Houthis como organização terrorista, seguindo outros países que já o tinham feito antes. Com essa classificação ampliando o leque de ações que o presidente dos Estados Unidos pode tomar sem precisar de grandes e demoradas aprovações políticas. Algo que, com certeza, aumentará o dinamismo das ações e a velocidade e a força das respostas diante das ações dos Houthis. Então, né? Não, tá errado isso aí, né, cara? Os Estados Unidos não tinha que estar atacando ninguém. O certo é Israel não estar cometendo um genocídio, aí os Houthis não iam voltar a atacar, e os Estados Unidos não devia estar lá, né? Atacando mais gente. Tá tudo errado, né? A estratégia de Trump parece focada em uma demonstração de força para dissuadir novas agressões, mas permanece a dúvida sobre a eficácia dessa abordagem no longo prazo. A capacidade dos Houthis de resistir e se adaptar é grande, principalmente pelo fato de contarem com um grande e forte apoio do Irã, o que levanta questões sobre... Eu acho muito interessante isso, né? No mesmo vídeo, o Irã não tem muita condição de se defender, é por isso que os Estados Unidos e Israel vão atacar, mas tem condições de bancar toda a defesa do Iêmen. Então meio que não faz sentido isso aí, né? Esse roteiro aí tá meio furado. O Irã tem condição de se bancar e, né, ajudar todo mundo, ou não tem. Porque assim, eles estão ajudando os Houthis, mas eles não vão conseguir se bancar contra o Israel, né? Sobre até que ponto os Estados Unidos conseguirão neutralizar essa ameaça sem um envolvimento militar prolongado e caro. Só a título de exemplo, em 2024, a Marinha dos Estados Unidos informou que as operações realizadas no Mar Vermelho consumiram mais mísseis antiaéreos do que em qualquer outra operação militar realizada pelos Estados Unidos nos últimos 30 anos, incluindo as guerras travadas no Iraque e no Afeganistão. Com isso... Pronto, vocês pegaram o esquema? Pegaram o esquema? Esse é o esquema. Eles gastaram mais míssil antiaéreo nessa campanha do Mar Vermelho do que as guerras do Iraque, as guerras dos últimos 30 anos. Por quê? Agora eles têm que comprar um monte de míssil antiaéreo de novo. Tchilim! Né? Quem está feliz com isso? A Lockheed Martin, que vende os mísseis para eles. Esse é o esquema, gente. Quanto é que custa um míssil desse aí? E ainda mais superfaturado, cara. Com isso nos dando uma boa noção do quão cara está sendo essa guerra e do porquê os Estados Unidos querem tanto encurtá-la ao máximo. E se ainda... Se os Estados Unidos quisessem realmente encurtar, eles simplesmente falavam ao Houthi, vamos sentar aqui, vamos conversar? Vamos conversar, o que está pegando aí, o que vocês estão indignados? E pronto, cara. Mas não está encurtando, porque justamente eles continuam atacando, os Houthi vão se defender, né? Porque os Houthis estão se defendendo, quem ataca são os Estados Unidos, né? Que não devem nem estar lá. Mas isso aí de novo, né? É uma amostra de como que funciona o livre mercado, como funciona o capitalismo. São empresas que forçam o governo dos Estados Unidos a usarem o aparato militar para defender os seus interesses. É só isso, gente. Não é mais nada mais que isso. Porque os Estados Unidos não vai invadir o Iêmen, né? Quem tem interesse no Iêmen, na verdade, é a Arábia Saudita. Então, é só para manter o dinheiro dessas empresas gigantes que estão transportando carga por lá. É só isso.